bem-vindos a mais um webinar promovido pela ASAP, Aliança para a Saúde Populacional. E poder oferecer ao público informação técnica de valor é sempre muito gratificante para nós. E nessa nossa reestreia, trazemos o tema Como a saúde física e mental estão relacionadas à nutrição. Para falar um pouco sobre esse assunto, nós vamos receber o Dr. Frederico Porto. Ele é professor na Fundação Dom Cabral. Frederico também é médico, psiquiatra, nutrólogo e consultor organizacional. Doutor Frederico, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mara. Muito obrigado a oportunidade, obrigado à ASAP. Agradeço aí por estar com vocês. Bom, então, para começar, eu já vou logo buscando aqui o tema, claro, do nosso encontro. Doutor Frederico, é comprovado cientificamente que a alimentação saudável traz benefícios para a saúde física e mental. Conta um pouco disso para a gente. Bem, sim, nós somos compostos, vamos dizer assim, do pó das estrelas, não é isso? Nós somos compostos da mesma água que tem à nossa volta, ou seja, os nutrientes vêm do nosso meio. Então, com certeza, isso interfere da mesma maneira na saúde física e vai interferir na nossa saúde psíquica. A gente tem que entender primeiro, ter uma visão, eu costumo dizer, evolucionista. Entender que o ser humano, ele foi por alguns milhões de anos nômade. Ele andou pela savana africana. Então, o nosso padrão, certamente, alimentar, como a gente foi selecionado, foi por um tipo de vida que não é a vida que a gente leva hoje. Um homem da caverna, por exemplo, ele andava no sol. Não estou dizendo que você tem que tomar sol. Se você vai dar mancha na minha pele, eu sei, mas ele andava o dia inteiro no sol. É o que você vê, por exemplo, o surto de deficiência de vitamina D. Tudo, porque ninguém nascemos para tomar sol. A gente não tem, tá bom, paga um preço. E provavelmente esse homem da caverna tinha outras questões. Ele também comia uma variedade, ele comia menos comida do que a gente tem disponível, claro, especialmente carboidratos, e ele comia, ele variava o que ele estava comendo, porque ele ia andando. Com a modernidade, você vai percebendo que nós vamos perdendo a variedade alimentar. Eu dou um exemplo que no quintal da minha avó, na fazenda dela, eu me lembro que tinha assim, 6 tipos de bananas, 4 tipos de laranjas, 5 tipos de manga. Você vai hoje no sacolão, tem a mesma coisa, são as mesmas frutas da mesma. Você tem um tipo de manga somente, você tem 2 tipos de laranja. Então, isso tudo foi impactando a nossa alimentação. Então, claro, e aí quando o homem se estabiliza e vira agricultor, aí que tudo muda mesmo, porque aí nós passamos a selecionar alimentos que são altamente, são mais calóricos, ou seja, eles têm pequeno volume com alta concentração de caloria. Mas nessa época, o indivíduo trabalhava num arado, então era muito bem-vindo. Então, de uma certa forma, a gente pode dizer que foi selecionado a batata nos Andes, o milho no México, o trigo ali no Nilo e o arroz no Oriente, tá certo? E aí, o que acontece? Para a gente entender como que isso nos impacta psiquicamente. Claro, é evidente que toda a Revolução Verde, que possibilitou, claro, levar alimento para muitas pessoas, eu acredito que isso é um eterno processo evolutivo. Primeiro você vai alimentar todo mundo, e aí você vai, claro, você agora tem um movimento de preocupar com a saúde, e isso tem o seu lugar. O aumento da incidência de doenças psíquicas, já que esse é o tema principal do que nós vamos falar, ele deve, sim, em parte, na minha visão, à alimentação. Nós temos, primeiro, ter uma visão integral do ser humano, o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Já que nós estamos falando da dimensão física, dentro da dimensão física, eu ainda abordo 3 questões. A capacidade, você tem que se movimentar, atividade física, um bom sono e alimentação. Mas nós vamos focar na alimentação e a relação dela com as outras dimensões. E certamente vocês vão ver que tem, sim. Então, o que acontece com a nossa alimentação moderna? Você tem 3 grandes macronutrientes na natureza, que é gorduras, proteínas e carboidratos. E o que nós temos disponível em grande quantidade, como nunca antes, são os carboidratos. Então, nós comemos mais do que deveríamos e comemos de maneira errada, e especialmente os carboidratos mais industrializados. Eu sempre brinco que sempre diante de um alimento a gente deveria se perguntar o seguinte: vovó comia isso? Se vovó não comia isso, é melhor você não comer, ou seja, comer menos. Nós temos que descascar mais e desembrulhar menos. E as pessoas se perguntam por que nós temos que fazer isso? Porque, na verdade, o que essa quantidade absurda de carboidratos acaba causando?
Então, ela começa primeiro deslocando você fica acima do peso. E que é um problema em todos os sentidos. Nós sabemos hoje, por exemplo, que a doença de Alzheimer é chamada de um diabetes tipo 3. Você tem que lembrar que tem dois tipos de diabetes. Tem o tipo 1, que é o insulino dependente, que geralmente é um indivíduo jovem, que ele fica diabético, ele nasce, ele fica diabético, né, na infância. Você tem o diabetes tipo 2, que essa é a diabetes evitável, né? Que a primeira é uma doença autoimune, que exatamente você não tem controle. A segunda, não. A pessoa geralmente vai ganhando peso com a idade, e aí o corpo tem que secretar cada vez mais insulina para manter a glicose normal. Lembrando que a insulina é o hormônio que tira a glicose do sangue e põe dentro da célula, tá certo? Então, quando você vai aumentando o seu peso, o corpo vai criando uma resistência à insulina. Como a gente tem que manter a glicose num nível ideal, como você vai criando resistência à insulina, o pâncreas tem que secretar mais insulina para jogar para dentro da célula. E aí, quando vai secretando mais insulina, acontecem duas coisas importantíssimas. Primeiro, o seu pâncreas vai se esgotando. Então, por isso você tem diabetes tipo 2 que acabam no final da vida usando insulina. Ele não produz mais. E, em segundo lugar, quanto mais insulina você produzir, mais você engorda. Então, esse é o outro problema. E aí, é claro, então, já que esse é o diabetes tipo 2, nós sabemos hoje que o indivíduo com diabetes tipo 2 não controlado, ele tem mais chance de ter um quadro demencial, por exemplo, na velhice. Por que eu quero dizer isso? Porque estudos demonstram que para um homem moderno, um ser humano moderno ocidental, um americano em especial, o medo de desenvolver um quadro de Alzheimer é maior, é a doença que tem mais temor junto com o câncer se desenvolver, ou até maior. Porque ele vai acabar, né, o medo de ficar dependente de outras pessoas. Então, se eu posso te fazer uma motivação agora, assim, baseada no medo, que não é o ideal, de você cuidar do seu peso, essa é uma, para o seu cérebro ficar vivo por mais tempo, não é isso? Sabemos hoje, inclusive agora, né, durante a pandemia, que depois da idade, a variável que mais determina a gravidade do quadro de Covid é o peso. Então, mais um motivo, ou seja, ele tem mais uma motivação agora. Então, e por que isso aconteceria? Essa diabetes tipo 3, vamos dizer assim, é porque o neurônio, a célula principal do cérebro, ele se alimenta de glicose e cetonas, que daqui a pouco eu vou explicar o que é uma cetona. Então, ele vai ficando resistente à insulina, igualzinho ao resto do corpo. Então, e isso parece que favorece a deposição de uma proteína no cérebro, que é a proteína beta-amiloide, que é aquela proteína que está relacionada a Alzheimer. Então, as pessoas com Alzheimer têm a deposição de uma proteína no cérebro, chamada proteína beta-amiloide. Então, isso já demonstra uma relação, por exemplo, né, da alimentação com Alzheimer, com o peso. Você vai falar em outras doenças. Posso dar um exemplo da depressão. Nós sabemos hoje que a depressão provavelmente também é uma doença inflamatória. Sim, existem estudos já demonstrando que a depressão tem uma relação com a inflamação crônica no corpo, e nós sabemos que tem um exame que você faz para a proteína C reativa, que as pessoas que têm essa proteína mais alta, ela responde melhor a alguns tipos de remédio mais do que outros, provavelmente porque esses tipos de remédio pode ter um efeito anti-inflamatório que a gente ainda não sabe, um antidepressivo, mas o fato de ter um fundo inflamatório da depressão provavelmente vem explicar por que óleos como ômega 3, azeite, tem evidências que melhoram o humor, porque eles são óleos anti-inflamatórios, tá certo? O ômega 3 é liberado nos Estados Unidos, inclusive, para ser prescrito como potencializador de antidepressivo pelo FDA, que é o órgão que fiscaliza prescrições nos Estados Unidos. Então, mostrando, ou seja, mais uma vez, a sua alimentação, o seu peso relacionado agora à depressão. Então, a pessoa, sim, que vai estar com resistência insulínica, vai estar acima do peso, ela é mais propícia também a ter um quadro depressivo, provavelmente. Perfeito? É claro. E aí nós vamos continuar a nossa conversa, né, com outras questões psíquicas. Por exemplo, a ansiedade. Você fala assim, está relacionado? Eu vou te dar mais um exemplo. Provavelmente, sim. A quantidade de café que o mundo moderno toma, né, porque a pessoa dorme mal, né, já começa assim, né, o excesso de cafeína. Tem pessoas que são metabolizadores lentos de café, então a pessoa toma um café 3 horas da tarde, atrapalha o sono dela 10 horas da noite, e ela não sabe disso. Então, o excesso de café vai gerar uma insônia, vai gerar mais ansiedade. Então, as pessoas com ansiedade têm que atentar para a quantidade de cafeína que elas acabam ingerindo.
Você tem que ficar atento. E nessa época da pandemia, a gente acabou tomando mais. Falando nisso, eu vou dar um golinho no meu. Não é porque você está em casa, né, a cozinha está ali, você acabou ingerindo mais café para compensar, de uma certa maneira, como se estivesse te dando uma injeção de ânimo. Né? Então, um exemplo, a ansiedade relacionada. Agora, você vai me perguntar, será que a ansiedade também está relacionada a comer de maneira, alimentos de baixa qualidade, que nesse caso eu vou enfatizar muito, são os carboidratos de absorção, né, carboidratos simples de absorção rápida, que é tipo trigo, arroz, né, não integral, tá certo? Por quê? Provavelmente sim, você vai entender por quê. Quando você come um alimento, os alimentos têm uma propriedade, além da caloria, que é a mais famosa, que é a quantidade de energia que tem no alimento, que você vai absorver, ou não, né? Porque a caloria é calculada num laboratório. Isso não significa que você vai absorver aquilo. Então, você tem uma outra propriedade chamada índice glicêmico, que é a velocidade com que o alimento é absorvido. Então, quanto mais rápido o alimento é absorvido, mais insulina a gente secreta. Então, e mais gordura a gente forma. Então, isso significa que se eu pegar dois alimentos com a mesma caloria, então vou fazer um exemplo. Se você pegar, por exemplo, uma batata doce, ou uma fruta, né, que tenha fibras, e você vai pegar um pão branco, a mesma caloria, só que o pão é absorvido muito mais rápido. Como é absorvido mais rápido, você vai secretar muito mais insulina, e aí você vai formar muito mais gordura, e quando você secreta muito insulina, ele tira toda aquela glicose do sangue, joga para dentro da célula, daqui 30 minutos você está com fome. Acaba desmistificando um pouco essa questão que a pessoa fala assim, não, se eu comer mal, eu só vou engordar, talvez o meu colesterol. Então, assim, você está trazendo aí à tona problemas como Alzheimer, depressão, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu estou deprimido porque estou gordo ou estou gordo porque estou deprimido, né? Tem aquela Está tudo relacionado. Não tem como a separação do corpo e da mente é apenas didática. Elas não estão separadas. Se o seu corpo não está bem, você pode ter certeza que a sua mente não está, o cérebro não está o melhor que ele poderia estar, né? Exatamente. Então isso aqui, exatamente. Então essa parte da frente do cérebro, ela é a parte mais nobre. Então o cérebro não gosta dessa oscilação da sua glicemia, tá certo? Entendeu? Isso não é saudável para ele. Então ele fica mais instável. Né? Nós sabemos, por exemplo, hoje, agora nós falamos dos carboidratos, vamos falar um pouco das gorduras. Nós só temos duas gorduras que a gente precisa mesmo na vida, são essenciais, são os ômega 6 e os ômegas 3. O 6 tem tudo quanto é óleo vegetal que você usa na casa. O ômega 3 é um óleo mais raro na vida moderna. O ideal seria que a gente ingerisse 1 para 1, na vida moderna, porque nós adotamos os óleos vegetais, tipo soja, etc., você ingere 20 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. E o ômega 6 é um óleo inflamatório, pró-inflamatório. Então, você tem que compensar ingerindo o ômega 3, porque o cérebro, a não ser que você não forneça para ele é composto de água e gordura. E essa gordura é um ômega 3, que é o óleo do peixe, existe um ômega 3 na linhaça. A linhaça é o alimento fora do mar mais rico em ômega 3, só que não adianta você comprar ela moída, porque aí o óleo já oxidou, que o óleo está dentro da semente. Você tem que quebrar a semente. Aí que você está falando, doutor, porque muitas vezes a gente já pega ali, tá prático, vou já pegar ali moído. Isso é bom como fonte de fibra, continua um alimento bom, mas não tem ômega 3 animais, porque a luz e o ar já oxidou. Então você tem que comprar a semente inteira e moer o mais perto possível da sua ingestão. Ou você joga num liquidificador, na que você for comer, ou você moe o mínimo possível, põe na tapaué, guarda na geladeira e vai comendo. O que você não pode comprar também não é bom ingerir inteiro. Não, inteiro é o seguinte, você só vai ter acesso ao ômega 3 da semente que você romper com o dente, porque você não digere a semente, entendeu? Entendi. E o óleo está dentro da semente, você tem que quebrá-la. Então, um exemplo. Então, o ômega 3 nós sabemos que, como eu disse, é um potencializador de antidepressivo, pode melhorar quadros, né, em altíssimas doses de déficit de atenção, e as pessoas, o mundo moderno é deficiente, certamente, de ômega 3. Nós falamos, né, sobre, voltando e continuando na alimentação, vamos falar um pouco assim, de uma vitamina. Vou falar só da vitamina D. A vitamina D, nós sabemos hoje que ela facilita a secreção de serotonina pelos neurônios. Né? A serotonina é uma substância, é um neurotransmissor que um neurônio usa para conversar com o outro. Esses são os neurotransmissores. Os antidepressivos mais usados atuam, para resumir, aumentando a quantidade de serotonina num espaço que fica entre um neurônio e o outro, que a gente chama de sinapse.
Então, quando você tem uma vitamina D mais baixa, você pode ter certeza que você está produzindo menos serotonina que você deveria. Você fala, por que a gente tem uma vitamina D baixa? Tem, porque a gente não toma sol, não é isso? Nós não comemos vísceras mais. Ninguém aqui come fígado, né? Assim, ninguém gosta, eu sei. O vovô comia fígado, ele comia testículo, rim, fígado. A galinha do vovô, ela tinha ômega 3 na carne dela. Você fala, por quê? Você quer ver uma coisa que ninguém pensa? Por exemplo, a galinha come o quê? Na infância, você lembra do livro que você aprendeu? Ela comia minhoca, não é isso? A galinha da Índia. O milho é do México. Quem juntou milho com galinha fomos nós aqui. Não nasceu para comer aquilo, mas ela come. A galinha do vovô era criada solta e ela comia bichinho, entendeu? Então ela tinha ômega 3 na carne dela. A nossa galinha não tem. Então a gente tem que dar um jeito de ingerir de outra maneira, tá certo? Então, assim, por isso que a gente tem pouco ômega 3. A vitamina D é a mesma coisa, a gente não come vísceras. Então a gente tem pouca vitamina D. Então nem que tem que tomar via oral, tem que dar um jeito de compensar. Isso tudo Doutor, vai... agora só pegando um gancho. Tomar a vitamina D. E isso você tem que fazer essa reposição de forma contínua, né? Ou seja, interruptamente, ou seja, terminou um frasco, já vai de novo, outro e tal, tomando o seu solzinho ali, de repente a pessoa consegue caminhar no parque, uns 15 minutos no horário bom ali, que todos os dermatologistas também recomendam, o horário e tudo mais. Então, assim, tem que fazer essa reposição contínua e a partir de que idade? Bem, primeiro, eu acho que tem que fazer contínua, eu não entendo por que para. Você entende? Porque não tem motivo para parar, você não vai tomar sol mesmo. 90% das pessoas não vão tomar, né? Porque, obriga-se, se você for tirar um tempo da sua vida, tira para fazer uma atividade física, mesmo que seja indoor. Né? Se a pessoa não tem tempo nem para fazer uma atividade física, uma esteira dentro de uma academia, ela vai dar tempo para ela andar no sol. Não vai, porque ela tem que fazer isso todo dia. E você falou uma coisa muito importante. O sol da vitamina D é o pior sol para a sua pele. Né? É o sol de meio-dia. Não vai, né? Você entende isso? Quando menos intenso o sol, mais tempo você tem que tomar. Então é melhor você repor. E eu não entendo porque que volta, ano que vem, dose de novo. Toma aqui todo dia. Não existe na literatura um caso de excesso de vitamina D. Mesmo, agora já pode até existir alguns casos, porque as pessoas tomam, às vezes, doses muito altas, mas essa dose que é prescrita, que as pessoas usam, isso não tem problema. Isso é como se você estivesse comendo as vísceras que o vovô comia e a gente não come mais, né? Tá certo? Então, a vitamina D é uma vitamina que basicamente existe em vísceras na gema do ovo e existiria, e você teria que tomar sol, né? Então, é um exemplo de um nutriente que o cérebro precisa e a gente não está dando. Mas o mais grave é exatamente, não há dúvida, não só o peso, eu costumo dizer, por quê? Porque esse peso vai favorecer as doenças da mente, da velhice e no presente, né? É claro, a mesma artéria sua que entope no coração, ela nem entope aqui dentro. O órgão mais irrigado do corpo humano é o cérebro. O cérebro, ele consome 20% de todo o oxigênio que você respira. Presta atenção. Esse órgão, né, que ele pesa, uma pessoa de 60 quilos tem um cérebro de 1,2 kg, tá certo? Ele pesa 2% do peso da pessoa. Ele consome, no entanto, 20% do oxigênio. 10 vezes mais o peso dele. Então, isso aqui são milhares de vasos fininhos, né? A pessoa, ela não percebe, porque o vaso do coração é grandão para entupir, porque o cérebro é tão bom que você tem que estragar ele durante anos para você perceber a diferença. Tá certo? Doutor, eu ouvi uma vez um profissional falando que é interessante que ao longo da sua vida, né, ao longo da sua vida, desde a infância ali com os pais monitorando a alimentação, a saúde, né, introduzindo aí alimentos saudáveis na alimentação da criança. Então, ao longo da sua vida, você fazer ali uma poupança de saúde, que quando você chegar na idade, na terceira, na quarta idade, né, que a terceira idade ainda é jovem, né? Chegar na quarta idade, você pode usufruir do que você poupou ao longo do tempo. E tudo isso acaba contribuindo, vem de encontro com o que você está falando, né? Essa questão de você ter uma boa alimentação, de você fazer reposição de vitamina D, o quanto ela é importante, e não só para a estética, que é importante a gente frisar, porque muita gente fala assim, emagrecer para ficar com o corpo bonito, saradão, paniquete, aquela coisa. Não é isso, a gente está falando aqui, gente, de saúde física, mas mais importante que o doutor está trazendo é a saúde mental. Exatamente. Então, você falou muito bom. Você tem uma poupança. E a geração que está aí agora é a primeira geração que vai viver menos do que a anterior.
A expectativa de vida é menor, ela parou de crescer. E isso, em parte, é evidentemente fruto da alimentação. Porque tem um conceito, né? O leigo tem um erro de entender como é que funciona a genética. Quando se fala assim, isso é genético, o leigo ele não entende exatamente o que é genético. A maioria das coisas no nosso corpo não são genéticas igual a cor dos nossos olhos, igual a nossa altura, não é dessa maneira. Essa é uma genética mendeliana, né? Como você estudou lá na escola, na biologia. A nossa genética, ela é uma epigenética. É o seguinte, o gene, ele existe lá, né, dentro da nossa célula, e ele é desperto ou não, ele é ativado ou não, conforme os estímulos do ambiente. E nós sabemos hoje que a comida é uma delas, a alimentação é uma delas. Então, por exemplo, você tem um tipo de rato que é estudado, chama Agoit mais. É o rato Agoit. Ele é um ratinho laranjado, gordão desse tamanho. Esse rato, a mamãe rata, se você der para ela, né, uma vitamina do complexo B em doses mais altas, o filho dela, só se você der isso, ele nasce marrom e magrinho. Então, o gene, então, ou seja, a mãe grávida, o alimento estimula genes que, por causa daquele nutriente que não estimularia normalmente. Então, existe especialistas que têm uma preocupação seguinte, que está nascendo a primeira geração nos Estados Unidos, onde as duas gerações anteriores, a mãe e a avó, se alimentaram somente de alimentos industrializados. Tá certo? Então, essa é a primeira geração que está surgindo. Sim. E talvez, eu não estou dizendo que essa é a causa, mas alguém tem que se perguntar por que, por exemplo, nós temos tanto autismo no mundo hoje. Não é? Autismo, na minha geração, há 25 anos atrás, como psiquiatra, era da ordem de 1 para alguns milhares, ou seja, para 1.000, para 2.000, para 3.000. Não, agora é de 1 para centenas. Aumentou 10 vezes mais, 15 vezes mais. E não é mais diagnóstico. Você não precisa de ir longe. Se eu te fizer uma pergunta, você vai conhecer. Uma amiga minha tem, assim, uma prima minha tem, eu vou no shopping, eu vejo. Eu costumo dizer e conto isso até com certa vergonha. Eu sou um psiquiatra de adultos. Quando eu fiz a minha residência, eu tinha um cliente que tinha autismo no ambulatório da Faculdade de Medicina. Mas você fala, como? Eles não cresceram? Porque não tinha. Eu me lembro que um dia, num congresso, assistindo uma aula, eu virei para um indivíduo do meu lado, e eu perguntei, ele tinha 70 anos, eu falei, e você, atendeu quantos na sua residência? Ele falou, nenhum. Eu não tinha. Eu não tinha para atender. Tá certo? Porque você vai dizer assim, a gente não dava o diagnóstico. Não é verdade. Aquela pessoa com aquelas características, você não atendia. Esquece o diagnóstico, entendeu? Eu não atendia gente com essas características. Agora, essa substituição de alimento industrializado, aquilo que você falou lá, que né, o exemplo da vovó, né, descascar mais, né? Isso. Eu acho que isso é importante. E está surgindo ao mesmo tempo em que você fala que a próxima geração ela não vai viver tanto, mas tem um percentual dessa geração que está aí, dessa galera mais nova e tal, o pessoal fala até meio bicho grilo, alternativo e tal, que está muito focada no orgânico, e a disseminação do alimento orgânico, ele está crescendo muito. Então, por um outro lado, a gente tem um pessoal mais consciente aí que acaba também contaminando, né? Para que toda a população também abra os olhos e fale, olha, não é só o embutido, gente, vamos também pensar que é mais gostoso, tem mais sabor, e é saudável, faz bem para a saúde. Então, eu acho que o orgânico também vem chamando, né? A gente fala, vamos comer bem, não custa? Sim. É verdade. Então, ou seja, o mundo atual, ele possibilita ter tribos, né? Pessoas com preocupações. Isso é bom, porque vai te dar opções, né? Desse cuidado com a alimentação que, se a gente pensar, porque quando eu te digo vai viver menos, é a média, né? Claro, como um todo, né? Não é o todo, né? Porque 1 em cada 3 americanos já é diabético ou pré-diabético, né? Nós nunca tivemos, né, isso da geração. Começa muito cedo, né, doutor? Começa muito cedo, não é? Os Estados Unidos tem 200 mil adolescentes já, diabetes tipo 2 com 17 anos de idade. Isso não existe. A medicina não sabe. Uma coisa é tratar, eu tenho um diabetes tipo 2 com 50 anos, outra coisa é alguém com 17, já começou a ter esse diabetes com 17. Exatamente. Que estrago que isso vai causar à saúde? A gente preocupante. Sabe, né? A Wélida comentou que é excelente cuidar da saúde para reduzir as chances de vir a precisar cuidar de doenças. E é verdade, né, doutor?
A gente tem que pensar na prevenção e uma coisa que a gente não está muito acostumado. Agora, eu tenho uma pergunta para o senhor. Como a alimentação saudável se relaciona com o corpo e mente? A gente já falou um pouco nisso, mas eu queria chamar um pouco mais de atenção para que as pessoas que estão chegando agora, né, de repente pegou a live aí no meio do caminho, você pudesse retomar esse raciocínio para esclarecer aí para a nossa audiência. Então, essa divisão, ela realmente não existe, né? Ou seja, tudo que faz mal para o seu corpo está fazendo mal para a sua mente. Eu vou um pouco além para vocês entenderem. Ou seja, quando a gente tem, por exemplo, um adoecimento do corpo, ele está inflamado de alguma forma, a gente tende a achar que as inflamações, as doenças, elas são localizadas, como se a minha artrose estivesse só aqui, a minha artrite está... Não. Aqui está no seu corpo inteiro, na verdade, circulando, né? E o seu cérebro percebe isso de uma certa maneira. Nós temos, por exemplo, agora estudos muito interessantes da correlação entre o intestino e o cérebro, a ligação deles, de várias maneiras. O intestino e o cérebro são conectados de várias formas. Eles são conectados neurologicamente, através de um nervo chamado nervo vago, que é um nervo que nós sabemos que a maior parte da serotonina do corpo é produzida no intestino e não no cérebro, mas alguém vai falar para assim, mas ela não chega lá, não precisa chegar no cérebro, só precisa chegar a informação, entendeu? A serotonina se conecta no nervo vago, lá no intestino, e essa informação chega no cérebro. O cérebro e o intestino, ou seja, o que se você come vai determinar as bactérias que você vai ter no seu intestino. A gente sabe hoje que essas bactérias, elas produzem substâncias que vão manifestar no seu cérebro. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, lançado pela indústria no Brasil, nós temos probióticos, bactérias, que chamamos de psicobióticos, são bactérias que, ao tomar, elas melhoram a sua ansiedade. Você fala como elas produzem uma substância que o seu nervo vago capta e manda informação para o cérebro. Ou aquela substância entra no seu sangue, vai até o seu cérebro, atravessa a barreira hematoencefálica, entra dentro do cérebro, e vai atuar lá. Isso é uma revolução. Ou seja, a gente não está enxergando o cérebro só de um jeito. E você fala assim, o que melhora as bactérias do cérebro, no intestino? Voltamos à comida. A baixa ingestão de fibra, por exemplo. Se você comer muita coisa industrializada, você não tem fibra. Por que isso acontece? Porque a fibra, apesar de não ter nutriente, ela faz o seu intestino funcionar, ela faz as boas bactérias crescer, mas a fibra, ela pesa. Como ela pesa, ela atrapalha o transporte do alimento. Então, a indústria em si, ela tira a fibra para que ela possa transportar mais trigo em menor volume, entendeu? Porque aí você come mais. Você come mais, exatamente. Porque a fibra, ela sacia também, você fica saciado. Então, é muito diferente, por exemplo, você tomar um suco da fruta do que você comer uma fruta. Esse é um exemplo. Ninguém chupa 4 laranjas, o camarada toma uma laranjada espremida de 4 laranjas. Exemplo. Não é isso? Então, ele toma frutose na veia com isso. Então, exatamente, uma das formas é você comer alimentos fibrosos. Né? Então, quando você troca o seu pão branco por legumes e verduras, você está ingerindo mais fibra, alimentos para suas bactérias saudáveis. Né? Então, assim, hoje nós sabemos que cada doença psíquica, né, tem estudos disso, por exemplo, você faz o bioma, né, que são as bactérias do intestino, por exemplo, de pessoas com autismo, é diferente da população comum, com esquizofrenia. Elas têm diferença, é como se aquilo fosse uma impressão digital daquela doença. Nós temos, na verdade, 10 vezes mais bactérias no corpo do que células. Então, é um bichinho que a gente vive em equilíbrio com eles. Né? Então, é claro que se a pessoa tem uma doença, tem uma bactéria diferente lá. Agora, doutor, sempre quando a gente fala de alimentação saudável, às vezes a gente está numa roda ali antigamente, né? Estava numa roda de amigos ou num almoço com um monte de gente, ela assim, nossa, mas você não come fast food? Você deixou de comer essa sua dieta, você só vive de dieta, né? E as pessoas às vezes falam isso. Então, a pergunta que quem ainda não se sentiu motivado a fazer uma dieta, nunca mais eu vou poder comer um sanduíche aí do McDonald's? Nunca mais eu vou poder tomar um sorvete? Né? E aí, doutor? O que a gente diz para essas pessoas? O prazer é fundamental, mas o que te mata é o que você come de segunda a sexta, né? O que você come todo dia. O que te mata não é o que você come de vez em quando. O problema é o camarada que quer comer um junk food todo dia. Não. Ele vai ter que tratar isso como se fosse uma iguaria. Né? Uhum. O que te mata é o que você come todo dia. Eu costumo brincar que a alimentação também, né, a quantidade e a frequência. Eu costumo dizer que
A alimentação é o contrário da religião. A pessoa vai no domingo, reza, não é isso? E domingo ela não peca, ela peca de segunda a sábado, não é isso? Então, a alimentação você inverte, você tem um dia do seu lixo e o resto dos dias você fica mais disciplinada. Então, o que vai te matar é a quantidade, você falou muito bem. Então, você pode comer algumas coisas todo dia em pequena quantidade. Mas, às vezes, a pessoa vai te falar assim, não, mas se eu começar a comer, eu tenho que comer o sanduíche inteiro. Se eu for comer um sorvete, eu vou comer 2 bolas. Então, é melhor você deixar isso uma vez por semana. Você nem se tentar, né? Porque muitas vezes é muito difícil controlar essa quantidade, né? Porque a pessoa tem uma compulsão, Sim. igual uma droga mesmo. Então, ela E usar, depois passa mal, né, doutor? Quando você está com então ela usar tempo aquilo uma ali... vez por semana, ela se permite, né? O que aconteceu com a vida moderna é que muitas coisas que eram naturais, né? Os nossos avós não tinham que preocupar com isso, né? Você passou a ter que ter... Ou seja, o seu avô não tinha que preocupar com isso, porque a alimentação dele era toda de origem natural, não é isso? Então, ele não tinha que preocupar. O seu avô, a sua avó, não tinha que se preocupar em fazer ginástica, ela já andava. Você tem, né? Isso passou, você tem que criar um hábito, né, de correr numa esteira, uma coisa louca. Então, são mudanças que a vida moderna trouxe, junto com os confortos que a gente tem, né? De água quente, sofá, televisão, tudo na vida tem um preço. Né? Controle Preço remoto, né? A gente não levanta mais para trocar o canal, né, que está né? assistindo o controle remoto. O Álvaro de Mesquita Espínola, ele disse, gostaria de saber se comer salmão uma vez por semana é o suficiente para suprir a necessidade de ômega 3. E aí, doutor? Não é nem que fosse o salmão do mar, né? Porque esse salmão que a gente come, ele não é feito, não é o salmão japonês do mar, né? É verdade. O salmão criado em cativeiro, ele tem muito pouco ômega 3, porque ele não come plâncton, entendeu? O salmão original, ele tem. Né? Porque a gordura, o ômega 3 é uma gordura que é uma camada criada para se proteger da água fria, tá bem? Então, a sardinha, tainha tem ômega 3. Então, infelizmente, eu costumo dizer o seguinte, ou você fazer isso, ou tomar ele em cápsula. É verdade. Então, porque mesmo que você coma todo dia um salmão, ele é uma fonte de proteína, mas ele já não é aquele salmão que era antes, né? Então, responde isso aí, né? Doutor, agora, para estimular, o que deve fazer? Agregar valor, engajar a vida do indivíduo numa alimentação saudável. Às vezes a pessoa até está em casa, ela é saudável, faz atividade física, mas o companheiro ou a companheira não faz, ou o filho, né, já está ali naquela fase ali, começando a ficar obeso e tal. O que a gente faz com a criatura do lado que não quer te acompanhar? Primeiro, para eles entenderem por que a alimentação é uma coisa tão importante, né? Porque as pessoas acham que para você manter seu peso, a coisa mais importante é só uma correlação de quanto eu giro de energia, de caloria, o quanto que eu gasto, essa relação. Isso não é uma relação linear, não. Nós somos um sistema vivo. Eu brinco que se fosse assim, não tinha gordinho maratonista. E quem já correu uma corrida longa, você vê gordinho, você fala assim, como que o joelho daquele cara está aguentando e ele está na sua frente, tá certo? Como pode um camarada treinar, sei lá, 150, 100 km por semana e ainda está acima do peso? Porque ele come mais, né? Também, ele come errado, tá certo? Então, para as pessoas entenderem, por que é importante não só a quantidade, mas a escolha do alimento. Muitas vezes você vai no nutricionista ou no médico e fala assim, a única coisa que você tem que fazer, Mara, é diminuir a ingestão e aumentar o gasto. Olha que lindo, né? Que coisa bonita. Ou você faz o quê? Você começa a fazer ginástica, você aumenta o gasto e você diminui a ingestão. Você acha que vai ter muito ou pouca fome? Você vai morrer de fome. Quando você aumentar o gasto, você vai aumentar a fome. Não tem como. Você concorda? Você aumentou ela. Aí você fala assim, eu vou diminuir a ingestão. Aí você não tem energia para fazer ginástica. Você acabou, você fica cá embaixo. O corpo tem uma memória do seu peso. O único jeito de quebrar isso, e na minha opinião, isso tem uma relação com a quantidade de insulina circulante média no seu organismo. Que você só quebra isso comendo alimentos saudáveis, que são alimentos de verdade, que vão secretar menos insulina, você começa a quebrar essa memória. Aí a pessoa começa a voltar. Você falou, sim, as pessoas às vezes moram juntas, um é mais cuidadoso com a alimentação, o outro não é. Isso vai dar mais trabalho, claro. Mas hoje, como você falou, tem tanta informação disponível, você consegue, porque eu sou de uma era, você talvez também seja, onde comer comida saudável não tinha sabor, não é isso? Você lembra disso? Da macrobiota, né? O macrobiota... Assim, sem açúcar, sem gordura, sem glúten, sem lactose, sem gosto. Eu brinco no idoso, se tiver um macrobiota aqui, não tem mais, eu sentava no restaurante, era todo mundo amarelo, que era tristeza, o cara era triste.
né? Porque só comia arroz integral, com mal, mal 2 legumes sem sal e tal. Hoje não. Hoje você consegue fazer coisas muito saudáveis e muito saborosas, né? A pessoa pode aprender se ela não quiser comprar, né? Porque são alimentos mais caros, mas você pode aprender. Então, hoje tem a possibilidade, a disponibilidade de informação faz com que essa dicotomia saúde e sabor não tenha que existir mais. Então, a pessoa pode aprender. E aquele companheiro, né? O que ele gosta? Você pode até começar a introduzir gradativamente. Tem pessoas que não comem legume, comem verdura. Você mistura no feijão que ele gosta de comer, né? Porque o seu corpo não quer saber se a cenoura está misturada ou separada, né? Ele vai absorver do mesmo jeito, né? Então, você vai introduzindo. Eu não acredito em uma mudança de hábito radical. Eu só acredito em mudança de hábitos que são feitas gradativamente, pequenos passos. Tem aquela pressão psicológica, né? Você tem que comer, né, doutor? Isso não funciona. Isso não funciona. Só você lembrar que após 1 ano de um infarto, somente 30% das pessoas que infartaram mudaram seus hábitos alimentares e de atividade física. Se o camarada viu a morte e ainda assim não muda, não é o companheiro falando na cabeça dele o dia inteiro que vai mudar, e muito pelo contrário, talvez ele não mude justamente para mostrar que ele faz o que ele quer, não é isso? Aquela briga, né, doutor? Aquela coisa assim, não, você não manda em mim. Doutor, agora, a gente retomando um pouquinho essa questão de saúde mental, que o nosso tema é saúde mental relacionada à alimentação, saúde física e mental. Você falou logo no início aqui da nossa live, e me chamou muito a atenção, sobre o Alzheimer. Então, isso está relacionadamente, tem uma relação direta com a alimentação, com o comportamento físico, mas também pode ser hereditário. Hoje isso se comprova pela alimentação com mais facilidade, doutor? No primeiro, a gente nem sabe o que causa, né? É muito importante saber disso. A prova viva disso é que eu tenho 26 anos de formado e os remédios que tem são os mesmos de quando eu formei. Até hoje não saiu um remédio novo. É só para deixar claro para quem está nos assistindo e para dizer que você tem que fazer alguma coisa, porque o remédio que tem, além de não funcionar muito, né? Qualquer um já experimentou em alguém da família, sabe o que eu estou falando, né? Eu sou psiquiatra. Além disso, tem os mesmos remédios há 26 anos. E por quê? Porque a hipótese da doença, todos os remédios foram tratados, provavelmente a hipótese está errada. Então, os remédios que foram criados não funcionaram, quando chegaram lá na fase clínica. Então, tem uma parte genética, mas isso é muito pequena. É um gene chamado ApoE4. Pequena porcentagem. Então, quando aumenta a chance de você ter, é o seguinte, vamos supor que 2% da população tem, vai aumentar 0,000, né? Aumenta 18% a mais dentro desses 2% do CT. Então, não é uma coisa significativa. A alimentação inclusive tem um estudo uma dieta chamada The Mind Diet, que é uma dieta estilo mediterrâneo, né? Que lá no Mediterrâneo você come muito azeite, né? Que é um ômega 9, uma gordura anti-inflamatória. Né? O indivíduo mediterrâneo, ele come tomate, tem legumes, tem verduras, né? Tá certo? Claro que essas pessoas do Mediterrâneo, elas caminham, tem outras coisas, né? Se você pegar as zonas azuis, onde as pessoas vivem muito, elas andam, né? Sobe terreno de pedra, né? Não anda em passeio reto, né? Porque o passeio, assim, ele envelhece a gente, porque aquilo é feito para máquina e não para pé humano. O seu pé manter vivo, ele tem que pisar em lugar que seja inconstante, entendeu? Porque você mantém a sua inteligência sinestésica, motora, mas sim. Então, você tem um estudo usando a dieta da mente, que não é, tem um livro com esse nome, não é aquela, é uma dieta mediterrânea, que as pessoas diminuíram o avançar da doença. Então eu sempre digo quando a pessoa fala assim, o que eu faço para prevenir? Eu falo, primeiro isso, e segundo, cuidar do seu sono. É provável não, todo idoso de 90 anos, lúcido, ele dorme melhor do que alguém que tem demência. E isso não é o fato, provavelmente, de dormir bem que o poupou de ter a doença. Entendeu como é que é? Tem uma correlação de causa e efeito. Então, se quem está me ouvindo, por exemplo, está acima do peso, tem mais chance de ter apneia, ou o camarada que tem apneia e não usa o CPAP dele, porque não me adapta, vai dar um jeito de adaptar, vai trocar até achar um jeito de adaptar, ou vai emagrecer para dormir bem. Então, o sono é um fator que realmente, porque o sono, na hora que você dorme, é quando o cérebro se limpa. Olha que lindo isso. Nós temos veias, artérias, né? E nós temos o sistema linfático, não é isso? As mulheres conhecem, elas vão fazer drenagem linfática, não é isso? As mulheres falam drenagem linfática. Então, a linfa é um canal, né? É um vaso,
onde andam proteínas grandes que não caminham dentro dos, não andam na nossa, geralmente, nos vasos sanguíneos. Nunca se entendeu o que o cérebro não tinha vaso linfático. Só que tem. Quando você dorme, as células cerebrais elas encolhem e surgem canalículos virtuais que funcionam como vasos linfáticos para limpar o cérebro, entre várias coisas, provavelmente, das proteínas, igual a proteína beta-amiloide que causa Alzheimer. Então, dormir bem é quando o cérebro se regenera. Entendeu a importância? Então, mas isso não é por isso que a pessoa fala, não, você ficou 30 anos dormindo mal. Então, as pessoas têm que cuidar do sono. O sono é uma coisa sagrada. Tem que ser tratado como sagrado mesmo. Né? Verdade. Doutor, olha aqui, tem a Naifabra, né, deve ser um codinome, ela diz que, como Nutri, sempre digo aos meus pacientes que equilíbrio é tudo. Parabéns à organização do webinar, obrigada aí pela participação. O Luiz Edmundo Rosa parabeniza a ZAP por oferecer um tema tão relevante, com a participação do Dr. Frederico Porto, sempre falando oitavas. Acho que aqui mudou. Oitavas acima do convencional. Isso, meu amigo Luiz Edmundo, um abraço para ele. Doutora, a gente está chegando aqui ao nosso final. Eu queria que o senhor trouxesse mais conhecimento aqui. Falta um pouco menos de 15 minutos. Então, que você ficasse livre aí para trazer um pouco mais de conhecimento para a gente. Eu acho que tem mais uma aqui, né? A pandemia trouxe alguma lição positiva no cenário mental e nutricional? Acabou de chegar. A pandemia, a saúde, imagina que ela é um bolo. Tem coisas que são bolo, e tem outras coisas que eu costumo dizer são as cerejas que você vai colocar, né? A cobertura. O bolo, a pandemia veio mostrar a importância do bolo, né? Ou seja, todo mundo vai pegar SARS-2, né? O vírus, todo mundo vai pegar. Agora, poucas pessoas vão desenvolver Covid, que é a doença, né? E aquilo que eu falei ali no início, a idade e o peso são as duas variáveis mais graves que determinam a gravidade de você ter um Covid mais grave. Então, o que a pandemia vem mostrar, de uma certa maneira, é como é importante ter o bolo. E o bolo é o quê? É o que, como dizia um cliente, depois que eu aconselhei ele falou assim, a minha mãe já dizia isso. Você pode dizer, a sua mãe era sábia, não é isso? A sua mãe falava para você dormir bem, não é isso? A sua mãe falava para você se movimentar, para você se alimentar, né, de maneira correta. Então, esses princípios tão simples e fundamentais, eles continuam importantíssimos. Eles vieram reforçar isso. Então, deveríamos aproveitar esse momento, né? Estão ditados, você nunca deve desperdiçar uma crise. Então, aproveitar essa crise para exatamente fazer essa mudança, já que ela é uma mudança que é um fator de proteção para a sua vida. Né? Como não tem... mas não se engane, né, Mara? A simplicidade agride. O que é simples é agressivo. Porque se eu falar assim, você só tem que se movimentar, você tem que comer mais legumes, aí o cara fala só isso, ele não está feliz, ele quer que complica. Não é isso, né? Não é isso, né? Se você fala para o paciente assim, você tem que melhorar a sua relação com seus pais. É simples, né? Você só tem que ir lá fazer. Aí volta na semana que vem e fala, eu já te falei semana passada, né? Claro que eu não posso ficar repetindo, eu entendo que é mais complexo isso, mas você entendeu? A ação é simples. A pessoa pode dizer que não é fácil, tá bom, mas ela tem que começar de algum lugar. Então, que ela comece pequeno, que ela comece do tamanho dela. Mas o que ela não pode é achar que ela não vai começar. Ela tem que começar do tamanho que ela consegue fazer. Mas ela tem que começar. E às vezes, doutor, isso não tá prescrito, né? Não está ali na receita. Aí eu falo assim, nossa, eu fui ao médico, ele não me prescreveu nenhum remédio. Mas o remédio todo mundo quer um remédio, porque todo mundo quer uma bala de prata, né? Ele quer delegar ao médico, ou ao profissional de saúde, ao nutricionista, ao fisioterapeuta, aquilo que ele deveria fazer. Eu me lembro de um paciente que falou para mim assim, não, doutor, o meu cardiologista, ele sabe que eu não gosto de praticar atividade física, ele me passou um remédio para o meu colesterol. Eu falei, eu não sabia que agora remédio de colesterol é uma cápsula de atividade física. Deve ter para natação, né? Natação em cápsula, não é isso? Corrida em cápsula, musculação em cápsula. Não é isso? Ia vender bem, viu? Na verdade, ia vender demais. Eu não sabia, eu falei mesmo, de onde você tirou que o fato de tomar um remédio para o colesterol o isenta da responsabilidade de fazer uma atividade física? Não, de jeito nenhum. Então a gente tem que se colocar em movimento, né?
Eu acho que isso o senhor tocou num ponto bem interessante, essa questão da responsabilidade. Somos responsáveis por nós mesmos. E a gente, às vezes, quer transferir isso para um especialista, para um médico, um nutricionista, né, para o parente. Né? Então, às vezes, isso também acaba confundindo um pouco. Né? Trazer essa responsabilidade para si incomoda, não incomoda, doutor? Essa é a grande pergunta. A pessoa tem que fazer o seguinte: o que eu quero delegar ao outro que só eu posso fazer por mim mesmo? Olha. Entendeu? O que eu quero delegar ao outro, pode qualquer pessoa na vida, mas é uma coisa que só eu posso fazer por mim mesmo, né? Tá certo? Né? Você está querendo delegar uma coisa ao outro que só você pode fazer. E, na verdade, você quer, na verdade, um aliado para não cuidar da sua saúde. Né? Você quer achar alguém... Para te ajudar a se auto-sabotar. É isso, porque diz que o médico bom é aquele que fala o que você quer escutar. Né? Então, esse é o caso desse meu paciente. Algum médico, alguém falou, eu não acho que ninguém falou isso para ele, mas ele ouviu que ele bastava tomar a cápsula que ele não precisaria fazer atividade física. Então, você quer um aliado, né? Um aliado para aquilo que você sabe que você tem que mudar. Você quer alguém que seja um aliado para você ficar onde você está. Então, você vai buscando, né, alguém que fique confirmando isso. Então, na minha opinião, é isso. Nós temos que começar, a alimentação é a base, ou seja, senão não tinha gordinho maratonista, né? É a base de tudo, é a base de tudo. E então, cada um assumir um passo de cada vez, né? A vida em pequenos passos mesmo. Você tem que começar da maneira mais tranquila para você, mais fácil, né? Ou seja, se você, né? Eu costumo dizer, comece com uma refeição saudável no dia, uma. Você escolhe qual que é. O ideal é que fosse o jantar, tá certo? Uma. Olha. A refeição mais saudável do seu dia. Por quê? Porque o jantar geralmente é o que a pessoa ela abusa mais, né? Então, ela precisa conseguir fazer o jantar saudável, as outras ficam mais fáceis. Mas tá bom, se o jantar for difícil, você faz o café da manhã ou faz o almoço, uma refeição saudável. É isso que você tem que fazer. Doutor, a gente viu muito, né, divulgando que o consumo de álcool aumentou muito na pandemia. Uhum. Além do consumo de álcool, outra também que teve um aumento foi o doce. As pessoas chocolatras cresceram também absurdamente. E isso, obviamente, não traz benefícios, né, doutor? O álcool relaxa, né? Por isso que a pessoa bebe. É como se ela estivesse tomando o diazepam dela, né? Esse é o problema. Então, as pessoas estão mais tensas, elas relaxam tomando álcool. E o açúcar, porque quando você come um açúcar e secreta muita insulina, um doce, o cérebro ele tem um filtro que fica entre, vamos dizer assim, todos os vasos que entram nele e as células dele. Chama barreira hematocefálica. Quando você come açúcar e secreta muita insulina, essa barreira ela fica mais fluida, ela deixa passar mais coisa. Então, na verdade, ela deixa passar glicose, um tanto de aminoácidos, entendeu? E aí o cérebro tem um deleite com isso. Então, o seu desejo por doce é, na verdade, porque o cérebro, ele sabe que ao você comer aquilo, vai entrar um tanto de coisa lá para ele. Entende? Então, as pessoas acabam comendo doce, um jeito de compensar, porque não há dúvida, né, Mara, que é um momento muito difícil. Então, as pessoas, todos os prazeres foram proibidos. Né? Vamos supor que você tinha o hábito de sair com seus amigos para conversar, o outro tinha o hábito de correr na praia ou correr ao ar livre, e não pode fazer nada disso, então ele acaba buscando prazer em outras coisas. Né? Então, é um momento muito delicado, né, que todo mundo está vivendo, né? Fazendo essas substituições e aí, às vezes, exageradas, né, doutor? Bebendo demais, Exatamente. comendo demais. Então, é um momento de transição, né? Que nós vamos passar por ele, né? Ou seja, eu sempre brinco, como disse Winston Churchill, quando você estiver atravessando o inferno, continue em frente. Né? Então, você continua em frente, nós vamos sair lá na frente. Vamos. O Pedro Onofrio, ele diz, a gente é o que come. É uma verdade, doutor? Não, é verdade, exatamente. É Com um certeza. ditado antigo, né? Mas ainda continua Porque a valendo. alimentação é o tijolo, é a matéria-prima da construção de todas as células, né? Então, ou seja, para a mente rodar no cérebro, para o software rodar no cérebro, que é o hardware, né? Como se a minha mente fosse um Windows. O meu cérebro é o meu computador. Para rodar o computador tem que estar bom, tem que ter boas memórias, né? Boa memória, bom HD, bom, limpo. Então, e o alimento é que vai determinar isso. Não tem como ter uma mente sofisticada num hardware duro. Você tem que cuidar do seu hardware, né? Para ele estar bom. Doutor, eu agora te convido para as considerações finais. A gente está chegando aí ao final do nosso encontro, nosso bate-papo. Fique à vontade. Sim. Bem, então eu agradeço a oportunidade.
Eu agradeço muito por estar aqui com vocês. Muito obrigado por falar, né, dessa... É um assunto que tem a ver com a minha formação, né? Eu sou psiquiatra e nutrólogo, então, na verdade, eu tinha a minha busca por ter uma visão integral dos meus pacientes. Eu tenho uma nutricionista que trabalha junto comigo, já também por isso, para poder me ajudar nesse processo. Temos, né, Mara, o trabalho de conteudista digital, né? Eu tenho live segundas, quartas e sábados. Está aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, acontece em todas as plataformas. Vou terminar com uma história, se você me permitir, porque, gente. Claro. Dizem que num lugar muito distante, que nevava muito, um pombo pousou lá de uma coruja no galho de uma árvore. E para puxar papo com ela, o pombo falou assim: você tem ideia de quanto pesa um floco de neve desse? A coruja falou assim: quase nada, é insignificante. E o pombo contou: pois é, há um ano atrás, uma árvore logo próxima a essa onde nós estamos, eu me encontrava pousado num galho, igual nós dois estamos também, e nevava muito. E eu comecei a contar os flocos de neve que caiu no galho onde eu estava. Eu contei 3.999 flocos. Quando o floco de número 4.000 caiu no galho onde eu estava, quase nada, insignificante, ele quebrou, eu tive que sair voando. E quando o pombo terminou de falar aquilo, caiu um floco de neve insignificante no galho onde os dois estavam, que também quebrou, e eles tiveram que sair voando. Nós ficamos, né, uma hora aqui juntos. Isso é quase nada, evidente. Insignificante. Mas quem sabe não seja o floco de neve que estava faltando para quebrar seu galho. Assim eu espero. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Muito bom, doutor. Em nome da ASAP, Aliança para a Saúde Populacional, agradeço imensamente o doutor Frederico Porto. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. E eu convido para seguir a ASAP em nossas redes sociais. Inscrevam-se no canal, fiquem ligados, porque tem próximas lives por aí. Um grande abraço e até a todos. Obrigada, doutor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom.